Boa noite a todos e todas. São todos bem-vindos a essa nossa celebração. Domingo, dia da ressurreição do Senhor, tempo especial de celebração comunitária. Quero convidar você, inicialmente, a ter um tempo de respiração, desacelerar. Toda a nossa experiência de um encontro é proporcional ao quanto nós estamos por inteiro nesse encontro. Jesus está presente entre nós. E essa é a beleza do nosso encontro. Também sabemos que os nossos irmãos estão juntos nesse momento. Estamos unidos num só coração, embora afastados fisicamente. Mas eu quero convidar você, enquanto você ouve uma canção instrumental, para você simplesmente respirar, aquietar, procurar estar presente nessa celebração, desligar de outras coisas, de outros aparelhos, de outras preocupações e desfrutar desse privilégio de estarmos juntos com o Senhor. Vamos orar juntos? Pai querido, que privilégio podemos parar as nossas atividades, nos reunirmos para desfrutar em primeiro lugar da Tua presença, para desfrutar da comunhão com os nossos irmãos e irmãs, para desfrutar das canções, das orações, da palavra, para poder novamente centrar a nossa vida no Senhor. Há tantas coisas que tentam nos cooptar, há tantas coisas que fazem nos desviar do centro que é Jesus. Por isso pedimos a Tua graça para ficarmos firmes. O Senhor está conosco, também queremos estar com o Senhor. Por isso pedimos, Pai, nos ajuda na nossa caminhada, nos ajuda na nossa semana, nos ajuda em família, nos ajuda em nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos outros. Queremos estar diante do Senhor e queremos perceber a presença do Senhor conosco. E naqueles momentos que sentimos solidão, não percebemos, não sentimos a Tua presença. Que o Senhor aumente a nossa fé para continuarmos crendo que o Senhor está conosco, que o Senhor cuida de nós. Recebe a nossa oração com muita gratidão por Jesus Cristo. Amém. Você pode participar também enviando as suas orações pelo nosso
chat e a sua palavra de bênção para as pessoas que estão participando aqui também desta celebração. O livro de Salmos é como se fosse o grande inário do povo de Deus ao longo das gerações. O povo de Deus tem se voltado para este livro tão especial e cantado, e orado, e meditado, e aplicado. Quero convidar você a cantar uma canção que é baseada no Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Hoje eu tenho o privilégio de estar com o Tadeu aqui. Muito legal a gente poder estar junto aqui. A canção que diz: cantarei teu amor para sempre. Correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te.
as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Quero convidar todos para um tempo de oração. Você pode colocar sua oração no chat, mas eu quero convidar você também a orar nesse momento. Colocar a tua vida diante do Senhor. Quando olhamos para a vida, olhamos para nós mesmos, às vezes nos percebemos tão fragilizados. Há problemas mais difíceis, maiores do que a nossa capacidade de resolução. Nos sentimos fracos, pobres. Mas Jesus, que entrou na nossa biografia, na nossa vida, diz que nós podemos olhar para Ele e experimentar uma nova experiência da nossa vida. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Continuamos pobres e frágeis, mas Deus cuida de nós. E enquanto nós fazemos uma oração em forma de uma canção instrumental, quero convidar você para ter esse momento especial de oração.
Quero ler algumas orações, compartilhar. O Gustavo ora assim: Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa o nosso coração que mais busca o mal do que a sua justiça, perdoa tantas vezes que entristecemos ao Senhor com nosso agir egoísta e recebe, por Jesus, a adoração que prestamos a Ti nesse instante. Ana Paula ora assim: Senhor Pai, como é bom estar Te louvando com os meus irmãos, obrigada pela bênção de estarmos vivos. Cubra com Tua mão cada família representada nesse culto, livrando de todo mal. A Márcia Bassetti ora assim: Pai, abençoe essa equipe que está trabalhando para podermos prestar um bom culto a Ti. Amém. A Cíntia ora assim: Pai querido, abençoa a nossa comunidade, cuida dos Teus filhos, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, traz paz ao nosso coração. A Priscila ora assim: Obrigado, Jesus, por Teus cuidados e perseverança com o Teu povo. E a Berenice ora assim: Graças ao Senhor, porque o Teu Espírito nos ajuda a esperar em Ti, é adorar o Teu precioso nome. Graças por cada irmão, pois juntos estamos louvando o nosso grande Deus. E eu quero convidá-los para cantarmos essa canção, Dê Graças. O salmista certa vez escreveu assim: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Dê graças, dê graças. Dê graças com teu coração, dê graças ao Santo Deus, dê graças porque nos deu Jesus Cristo. Dê graças com teu coração, dê graças ao Santo Deus, dê graças porque nos deu Jesus Cristo. E agora diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao pobre: eu sou rico, por tudo que o Senhor já fez por nós. E agora diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao pobre: eu sou rico, por tudo que o Senhor já fez por nós. Dê graças. Vamos cantar novamente? É uma canção que a gente canta pela fé. Dê graças com seu coração, dê graças ao Santo Deus, dê graças porque nos deu Jesus Cristo. Dê graças com teu coração, dê graças ao Santo Deus, dê graças porque nos deu Jesus Cristo. E agora diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao pobre: eu sou rico, por tudo que o Senhor já fez por nós. E agora diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao pobre: eu sou rico, por tudo que o Senhor já fez por nós. Dê graças.
Que bom nós estarmos juntos aqui. Gostaria de passar alguns avisos. Nós temos uma campanha chamada Campanha Solidária, e essa campanha ela tem o objetivo de suprir os irmãos e as pessoas do nosso círculo de relacionamento, aquelas que foram fragilizadas economicamente nessa pandemia. Então nós fazemos a doação de alimento para muitas e muitas famílias mensalmente. Então queremos convidar você a participar dessa campanha. Você pode trazer então a sua doação às segundas e quartas-feiras e ajudar para que nós possamos suprir as pessoas. Também nós agradecemos todos aqueles que têm contribuído com a nossa comunidade, com seus dízimos, suas ofertas. Isso proporciona a continuidade dos nossos projetos como igreja, seja aqui em Campinas, seja os nossos projetos missionários, projetos de plantação de igreja, a continuação da propagação do Evangelho através dos nossos cultos e tantas outras maneiras. Então, continue sendo fiel ao Senhor, seja também generoso e seja também uma das pessoas que participa, contribuindo com os seus recursos. Nesse tempo de pandemia, nós experimentamos alguns sentimentos e algumas formas de nos relacionarmos que eram muito estranhas, ou são muito estranhas. Esse distanciamento, o medo que nós temos do contágio, o medo que nós temos de contaminar alguém, nós fomos levados a olhar uns aos outros a partir da doença, mais do que da nossa própria identidade. São tempos difíceis para todos nós. Temos que nos privar do contato físico, temos que usar nossas máscaras. Eu creio que isso é importante nesse momento, mas isso transformou as nossas emoções, transformou a nossa forma de enxergar o mundo. Parece que olhamos tudo como contaminado e pessoas como contaminadas. E quando extrapolamos e acabamos tocando em alguém, abraçando, já ficamos preocupados. E algumas pessoas me relatam isso. Pastor, depois que eu abracei alguém, eu fiquei contando alguns dias para ver se eu estava ainda isento de pegar a Covid. Que sentimento difícil para todos nós, que tempos difíceis. Quero nessa noite me voltar para um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, que fala de uma experiência muito real de uma pessoa assim. E nós olharmos para essa palavra, sermos tocados por essa palavra, sermos conduzidos por essa palavra e ouvirmos o Senhor Jesus que está presente conosco. Quero orar nesse momento. Pai querido, muito obrigado por esse tempo que tivemos de devoção ao Senhor, de canções, de orações. Isso aqueceu o nosso coração. Nesse momento agora de partilharmos a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito nos transforme, ilumine nossa mente e coração para percebermos a vontade do Senhor e a presença do Senhor. Que o Senhor nos corrija, nos encoraje, nos transforme naquilo e na direção que o Senhor deseja. Recebe nossa oração, então, por Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Esse texto do Evangelho de Mateus fala do encontro de uma pessoa com Jesus, uma pessoa com um problema específico. Ele tinha lepra.
No contexto daquela época, a lepra não era simplesmente uma doença, mas também era uma barreira social. Uma pessoa que tinha lepra, ela era obrigada ao distanciamento social, ao distanciamento físico. Ela não poderia conviver com as outras pessoas. Ela estava condenada para sempre a viver na solidão. Nós estamos num tempo assim de distanciamento e parece que todo mundo está contaminado e nós estamos com esse medo. Nós voltamos os nossos cultos presenciais pela manhã e quando nos encontramos não sabemos como fazer para cumprimentar uns aos outros, ficamos olhando uns para os outros, não sabemos se podemos tocar, se encostar levemente. Este homem, nesse texto, ele havia sido condenado a um isolamento físico, social, para sempre. A lepra era vista não somente como uma doença, mas como uma impureza. Uma pessoa contaminada de lepra, ela era impura diante da sociedade, diante da tradição religiosa judaica. E assim ela precisava sair da sua casa, da sua bolha social, e ir para um lugar no subúrbio ou nos arredores da cidade. E quando ela precisava comer e precisava se aproximar de alguma forma da cidade ou das pessoas, ela precisava sinalizar isso gritando: impuro, impuro. E as pessoas se afastavam. Este é um drama muito real deste homem. De alguma forma, ele ouve falar de Jesus. Por outro lado, Jesus está sempre cercado de uma multidão. A multidão cerca porque quer ouvi-lo, porque ele fala de uma nova perspectiva de vida. Ele fala de uma nova sociedade, não de uma nova religião, mas de uma nova sociedade, uma nova forma de existir nesse mundo, que ele chama do reino de Deus. Mas também a multidão o segue porque ele faz milagres. Talvez, ou provavelmente, este leproso já tinha ouvido falar que Jesus havia curado outras pessoas. Que Jesus já tinha feito um cego enxergar, um surdo ouvir, um mudo falar. Que Jesus tinha curado doenças das pessoas. Jesus vem e é reconhecido como um rabino, mas logo a seguir todos percebem que essa identidade de rabino extrapola, ou Jesus extrapola essa identidade. Jesus é um ser ímpar, alguém que parece ter sido visitado por Deus, alguém que parece ser habitado pelo Espírito de Deus. E mais para frente as pessoas percebem, ele é o próprio Deus que veio nos visitar, o Messias. Essa tradição das Escrituras, essa figura emblemática, o Messias, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, para trazer uma nova realidade, um novo tempo. Jesus é esse Messias. O texto fala que Jesus é cercado de multidões, mas há um na multidão que vai para Jesus com uma demanda muito específica, mas com uma atitude de coração também muito tocante. Jesus tinha muitas pessoas ao redor dele, mas este homem chega perto de Jesus. Talvez as pessoas ao redor de Jesus se assustam e abrem espaço, ou talvez alguns começam a xingar este homem, a criticá-lo, dizendo que ele não pode estar ali. Ele precisa manter o distanciamento social, ele precisa ficar isolado. Mas ele dá um passo de fé. Para a tradição judaica, para aquele tempo, esse homem comete uma transgressão muito grande. Ele vai contra aquilo que é estabelecido pelas regras daquela sociedade. Um leproso não pode se chegar a outras pessoas.
Mas a atitude dele toca o coração de Jesus. Em primeiro lugar, ele se ajoelha. Este gesto é um gesto que demonstra humildade plena, submissão, súplica, rendição. Eu estou de joelhos diante dele. Eu reconheço que ele é tudo, eu não sou nada. Eu reconheço que eu sou pecador. E reconheço que ele é santo, ele é puro. Este homem reconhece que é impuro, que é um leproso. E reconhece que Jesus é puro, saudável. Essa atitude mexe com o coração de Jesus. Mas este homem diz algo. Ele diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Talvez esse tenha sido um drama recorrente ao longo de toda a história da humanidade. Eu sei que Deus pode fazer todas as coisas. Eu não sei se Ele vai fazer, no meu caso específico. Eu sei que Deus pode remover todos os empecilhos. Podemos dizer que sabemos que Deus pode remover esta enfermidade, essa pandemia. Nós sabemos disso. Nós não sabemos se Ele vai fazer isso. Esse leproso vai diante de Jesus com essa palavra: eu sei que o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser. Ele não tem dúvida da capacidade de Deus. Assim como nós hoje não temos dúvida que, apesar de tanto avanço tecnológico, tantas pesquisas, Deus é a fonte de toda e qualquer cura da humanidade. Deus é a fonte do suprimento das nossas vidas. Deus tem muitos meios para nos alcançar e nos abençoar. Deus nos abençoa com o trabalho para que nós tenhamos o sustento para as nossas vidas, mas Deus é a fonte. Sabemos que não são as nossas decisões, a nossa capacidade que nos garante uma vida saudável, uma vida boa. Mas é a mão de Deus que nos abençoa, que nos cerca por todos os lados, que nos preserva de tantos males que nós nem temos ideia, nos quais passamos todos os dias. É isso que aquele homem está dizendo. Eu sei que o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser. A Bíblia diz que Deus nunca rejeita um coração contrito, compungido, humilde. E Jesus olha para este homem, dentre tantos, na multidão. Jesus faz um gesto também de transgressão. Jesus estende a mão e toca naquele homem. Segundo a tradição e segundo as regras daquela sociedade, uma pessoa não poderia tocar num leproso, porque ela estaria se tornando impura. Mas há um agravante: um rabino, uma pessoa conhecida como conhecedora das Escrituras, jamais poderia se aproximar, muito menos tocar num leproso. Jesus quebra esta regra, e ele é um transgressor disso, e toca naquele homem. Provavelmente as pessoas ao redor, que conhecem as regras da sociedade, que conhecem a lei, ficam constrangidas de ver aquele homem transgredindo e Jesus correspondendo. Jesus nunca teve problema de se aproximar dos seres humanos. Jesus é completamente puro, perfeito, santo. Mas isso nunca foi uma barreira para ele se aproximar de gente como eu e você, que somos impuros, pecadores, como diz as Escrituras, pessoas más que não merecem o favor de Deus. Isso nunca foi uma barreira para Deus se chegar para o ser humano. Deus olha para a humanidade e percebe essa humanidade que Ele havia criado pura e perfeita, está decaída, imersa na maldade, na impureza. Não há um ser humano sequer, que seja digno do olhar, do toque de Deus.
Mas não é assim que Deus olha. Deus nos olha com graça, não com julgamento. E Ele vem em nossa direção. Jesus vai na direção daquele homem. E Jesus diz algo para ele extraordinário. Jesus responde dizendo: sim, eu quero. Você está curado. Esta palavra, sim, eu quero, mostra todo o coração de Deus. Jesus revela como Deus é, como Deus olha para a gente. Jesus está dizendo: Deus ama incondicionalmente. Deus não ama pessoas boas, porque não há pessoas boas. Não é o nosso esforço para nos tornar aceitáveis diante de Deus que faz com que Deus olhe para nós. Deus primeiro emite o seu perdão e depois cresce a fé no nosso coração. É Jesus quem fala: eu quero. Deus sempre tem boa vontade em direção a gente. Nós não precisamos convencer Deus a ser bom. Nós não precisamos convencer Deus a nos ouvir. Nós não precisamos convencer Deus a ter boa vontade para conosco. Ele tem isso a priori. Jesus fala do coração de Deus. Deus sempre quer o nosso bem. Deus nos ama mais do que um dia nós vamos conseguir compreender. Deus te ama mais do que um dia você vai poder compreender, mais do que um dia você vai poder imaginar. Nós somos pecadores, mas Deus é amor. Essa palavra de Jesus fala de toda a predisposição de Deus de nos acolher. Não por aquilo que nós fazemos, pelos nossos méritos, nossas boas ações. Sim, nós fazemos coisas boas, mas não é isso que causa a atitude de Deus em direção a nós. O que causa essa atitude de Deus em direção a nós é o próprio amor dele. Nada está em nós, tudo está em Deus. Por isso, nós temos essa confiança de podermos nos chegar para Deus, baseados não nos nossos méritos, mas confiados no amor de Deus. Você, no seu dia a dia, talvez fique pensando: puxa, com que cara eu vou pedir algo para Deus? Eu faço tanta coisa errada. Com que cara eu vou falar para Deus de novo, me perdoa por uma coisa que eu fiz novamente? Com que cara eu posso ir para Deus se eu faço coisas erradas que eu sei que desagradam a Ele? Com que cara eu vou pedir o favor de Deus se eu nego o favor às pessoas ao meu redor? Com que cara eu vou pedir o favor de Deus se todas as vezes que Ele vem na minha direção eu viro as minhas costas para Ele? Mas o amor de Deus não é um amor simples ou um amor pequeno. O amor de Deus é extraordinariamente grande, que cabe o mundo inteiro e ainda sobra todo o universo de espaço. Sim, eu quero. E naquele momento, aquele homem é curado. Jesus veio trazer não uma religião, mas veio trazer uma nova sociedade. E nas suas ações, nas suas palavras e nas suas atitudes de poder, de cura, Jesus está mostrando como é o reino, como o mundo é quando Jesus está no comando, como as coisas se parecem quando nós vivemos o reino de Deus. No reino de Deus não há doença, no reino de Deus não há violência, no reino de Deus não há injustiça, no reino de Deus não há dor, no reino de Deus não há sofrimento, no reino de Deus não há morte. Todas as ações de Jesus são sinais de como o reino é. No reino, pessoas são curadas, no reino, pessoas são transformadas, no reino, pessoas são acolhidas, no reino, há espaço para quem é fraco, no reino, há espaço para quem é fracassado. No reino, o próprio Rei nos acolhe. Na nossa sociedade não é assim. Nós, seres humanos, construímos uma sociedade de individualismo,
de meritocracia, no qual as pessoas são vistas por aquilo que elas produzem, não pela sua própria identidade como imagem e semelhança de Deus. Na nossa sociedade, nós vivemos a injustiça, os fortes oprimindo os fracos, os ricos oprimindo os pobres, os governantes oprimindo o povo. As pessoas são vistas com preconceito. Há tipos de pessoas da nossa sociedade que são simplesmente paisagem, anônimos, são só imagens, não são consideradas como gente. Nós estamos falando hoje de distanciamento social. Talvez nós deveríamos falar que a pandemia trouxe o distanciamento físico, porque distanciamento social a humanidade sempre viveu desde o início. Todas as vezes que nós, com preconceito, deixamos de lado um tipo de pessoa pela sua cor, pela sua etnia, pela sua condição socioeconômica, pela sua posição na sociedade, isso é distanciamento social, e isso sempre existiu, não é uma novidade. A pandemia não trouxe um distanciamento social. A pandemia só reforçou isso e trouxe um distanciamento físico também, para aqueles que gostavam e gostam de estar juntos. Mas no reino de Jesus, não há mais distanciamento social nem físico, porque Jesus rompe todas essas barreiras, seja nas suas palavras, seja nas suas ações de cura. Quando Jesus cura aquele homem, não é somente uma doença, uma enfermidade do corpo, mas é também uma cura social. Jesus traz ele de volta para o convívio com outros seres humanos. O terceiro momento desse texto, Jesus dá uma orientação para esse homem. Agora escuta, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. O que isso significa? Quando uma pessoa tinha lepra, ela era condenada pela sociedade a viver separada. E os sacerdotes eram responsáveis por garantir isso. Mas também os sacerdotes eram responsáveis por avaliar, examinar alguém para determinar se ele estava puro ou não. E se uma pessoa que se desconfiasse ter tido lepra, tivesse um sinal de cura, ela precisa primeiro passar pelos sacerdotes, fazer a avaliação. Mas uma palavra muito estranha, Jesus diz, não conte para ninguém, guarda para você. Às vezes nós queremos fazer das nossas experiências com Jesus grande notícia. Mas Jesus quer fazer com que essas experiências sejam coisas sagradas no nosso coração. Fazer com que essas experiências com Ele se tornem os nossos marcos, os nossos parâmetros de vida com Ele. A nossa experiência com Deus não é para servir de publicação para as pessoas, mas é para servir para a nossa transformação e nos dirigir, nos conduzir em direção a uma nova experiência. Mas Jesus diz para aquele homem, vá até os sacerdotes, deixe que eles examinem você e depois você ofereça o sacrifício. É um pouco estranho Jesus fazer isso. Porque Jesus manda este homem de novo. Será que Jesus está dizendo para ele, olha, você precisa seguir a lei. Você precisa seguir as regras da tradição judaica. Eu gostaria de ler, então, o texto de Levítico, capítulo 14, os primeiros 7 versículos que falam desse dispositivo de como uma pessoa deveria se apresentar aos sacerdotes. Levítico capítulo 14 diz assim: O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da cerimônia de purificação das pessoas que sararam de doenças contagiosas da pele, lepra. E diz assim: a pessoa será levada ao sacerdote, e este sairá com ela do acampamento
e a examinará, fora da cidade. Se a pessoa tiver sarado, o sacerdote mandará trazer, preste atenção, 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de hisopo. O sacerdote mandará que matem uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água tirado de uma fonte. Depois, ele pegará outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o hisopo, e os mergulhará no sangue da ave que foi morta. Em seguida, borrifará com o sangue 7 vezes a pessoa que está sendo purificada e declarará que ela está pura. Depois disso, o sacerdote soltará no campo a ave viva. Esta cerimônia precisa ser vista na perspectiva do que nós chamamos de Jesus como chave hermenêutica, Jesus como chave de interpretação de todas as Escrituras. Toda a Bíblia fala de Jesus. Infelizmente, naquela época, o povo entrou por uma perspectiva legalista, a lei pela lei, a regra pela regra, a letra pela letra. E esqueceu de perceber que as Escrituras falam de uma experiência maior que transcende a própria letra, que fala de uma pessoa. Este ritual fala de 2 aves. Uma é morta e a outra é libertada. Fala de uma peça de madeira. Fala de um pano escarlate vermelho e de sangue que é borrifado. Este ritual, ele está falando de um sacrifício maior que foi feito pelo próprio Jesus. Quando Jesus diz para aquele homem, vá até o sacerdote, Jesus não está validando a tradição da religiosidade judaica. O que Jesus está fazendo é enviando este homem para aprender e descobrir o que aconteceu com ele mesmo. Jesus está direcionando este homem para uma palavra, a partir da experiência que este homem tem com o próprio Jesus. É olhar as Escrituras a partir da experiência com Jesus. E aí, as Escrituras brotam num sentido amplo, profundo, mas também específico, centrado em Jesus. Fala de 2 aves, uma que é morta e outra que é libertada. Quando Jesus, ao exercer seu ministério, não é compreendido, é injustiçado e levado para ser julgado e injustamente condenado, inocentemente preso e sacrificado. Jesus é colocado numa cruz, Jesus é colocado numa peça de madeira. E o significado é que um inocente está dando a sua vida por uma pessoa culpada. Os sacrifícios apontavam essa perspectiva substitutiva. Alguém que era culpado ia diante de Deus, e Deus estabeleceu um sacrifício para mostrar que o mal e o pecado é algo sério, leva à morte. E por isso, uma das aves desse ritual é morta. Mas para mostrar que na morte de uma inocente, um outro é libertado. Na morte de Jesus, nós descobrimos que Jesus inocente recebe a culpa minha, não somente das minhas doenças, mas das minhas maldades, do meu pecado. Das tuas maldades, do teu pecado. Das maldades do pecado de toda a humanidade. O sangue é o sangue de Jesus que é derramado naquela cruz. E esse sangue inocente, como no ritual aspergido, é o símbolo de que há uma purificação, que o ser humano agora é perdoado, curado plenamente do maior mal
que a Bíblia chama de pecado. E é nesse sangue que nós, seres humanos, no sangue de Jesus, somos completamente curados e perdoados. Mas há uma figura muito bela nesse ritual, quando, depois do sangue ser aspergido, uma ave que estava junto é solta. Que coisa linda! Nós sabemos que Jesus nos chama para sermos livres. Livres de todo mal, de todos os males, livres de tudo aquilo que nos aprisiona, livres de tudo aquilo que nos prende. Isso só é possível porque Ele se ofereceu. E agora, nessa nova vida, Jesus diz para nós: você pode voar, não há mais nada que te aprisione. Você agora pode viver o reino. Você agora tem uma nova vida. Com a declaração que o sacerdote fazia naquela época, aquele homem recebia esta palavra: você está curado. Você pode voltar agora para a vida. Talvez muita gente esteja se sentindo assim ainda, aprisionada, encarcerada, enjaulada, seja pela pandemia, pelo isolamento social, seja por um trauma na sua biografia, seja por coisas que te transformaram numa pessoa que Deus não queria que você fosse. Ele queria outra coisa para você, mas você acabou se tornando uma outra pessoa. Mas essa palavra nessa noite nos convida para nós irmos até Jesus novamente, nos ajoelharmos e falarmos para Ele: Senhor, se o Senhor quiser, eu sei, o Senhor pode me curar. E pela fé, em humildade diante de Deus, em arrependimento da vida que levamos longe dEle, nós buscarmos a libertação. No ritual, ficava muito evidente que alguém, um dos pássaros, precisava morrer. Nós somos culpados por tantos males. Se alguma condenação, se a condenação precisa cair sobre alguém, é sobre nós, mas ela caiu sobre Jesus. E nós somos esse passarinho que foi libertado. Não faz mais sentido um passarinho que foi libertado voltar para uma gaiola, voltar novamente para uma prisão, por mais bonita que ela seja, mesmo que seja uma gaiola dourada, não faz mais sentido. Não faz mais sentido uma pessoa que, por causa do seu estilo tóxico e não saudável, teve que passar por uma cirurgia. Depois de ser curado pela cirurgia, ela continuar no mesmo estilo de vida tóxico e não saudável que a levou a essa condição. Não faz sentido Jesus nos curar, nos libertar e nós não mudarmos de vida. Não faz sentido Jesus entrar na nossa história e nós continuarmos sendo os mesmos. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Por isso, não voltemos mais para um estilo de vida que nos aprisionava. Nessa narrativa, Jesus é capaz de enxergar um homem na multidão. Eu quero dizer para você também, você não está escondido na multidão. O seu sofrimento não passa despercebido de Jesus. Jesus sabe o que você sente, sabe tudo o que se passa na sua vida, sabe até aquilo que você não conta com palavras. Ele lê o seu coração e Ele diz: eu tenho total boa vontade de mudar a sua história. Eu quero mudar a sua vida. Quero encerrar com uma poesia, uma canção do Gerson Borges, uma meditação, que ele fala desse encontro de um pecador com Deus que é santo e mostra toda esta dramaticidade e a beleza desse encontro.
A poesia diz assim: não é de vez em quando que eu peco. Não é de vez em quando que Deus me perdoa. Eu sou pecador, mas Deus é amor. Não é que eu não queira a santidade, não é que eu não queira viver de verdade, mas eu sou pecador, mas Deus é amor. Amor maior do mundo e sem tamanho. Amor raiz, fonte de todo amor, verdadeiro amor que merece ser chamado de amor. Se conhece a Deus pelo amor. Não é coisa pequena a minha sombra, mas também não é coisa pequena a graça que me assombra. Eu sou pecador, mas Deus é amor. A graça, feito a água, vai para baixo e fim do poço atinge, onde às vezes me encontro. Eu sou pecador, mas Deus é amor. Quero convidar você para uma oração. Coloque sua vida diante de Jesus, se imagine ajoelhado diante dele. Se aí onde você está, você quiser, pode se ajoelhar. Exercitar essa oração imaginativa, essa confiança, a fé de perceber que Jesus está presente aqui, que Jesus está de boa vontade, Ele não precisa se convencer, Ele não precisa ser convencido a ser bom. Deus é bom, o amor dele dura para sempre, a fidelidade dele não tem fim. Que você exerça agora esse olhar de fé. Pai querido, há tantos males em nossas vidas que nos constrange, que nós temos vergonha de estar diante de Ti, mas nós queremos confiar naquilo que o Senhor é, não naquilo que somos. Confiar naquilo que o Senhor nos diz, não naquilo que criamos. Nós somos pecadores, mas o Senhor é amor. E nesse momento, estamos diante do Senhor, colocando diante do Senhor todos os nossos males, os nossos pedidos, os nossos motivos, os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas impossibilidades, as nossas doenças do corpo e da alma, o nosso pecado, que tão arraigadamente insiste em continuar na nossa vida. Nós confessamos, nós somos pecadores, mas reconhecemos, o Senhor é amor. E que o Senhor, ao olhar a nossa impossibilidade, tenha misericórdia de nós e nos alcance e nos cure de tudo aquilo que é necessário. Pai, estende tuas mãos de graça e misericórdia sobre cada pessoa que está nesta celebração, sobre cada família aqui nesta celebração. Traga cura, Pai, em nome de Jesus. Transforma essas vidas. Realiza aquilo que elas necessitam. Nós não temos condição de operar a nossa própria salvação, a nossa própria cura, mas o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que o Teu Espírito Santo que foi derramado sobre nós, Seus discípulos, possa nos curar, nos transformar e nos colocar em direção ao Senhor. Livra-nos também, Pai, de um estilo de vida tóxico e nos ajuda a viver o reino do Senhor. O Senhor é bom. O amor do Senhor dura para sempre. E a fidelidade do Senhor não tem fim. É nisso que nós cremos, é nisso que nós confiamos. Recebe então a nossa oração com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer algumas outras comunicações, alguns outros avisos. Nessa semana, nós temos a nossa torre de oração, como de costume, às quartas-feiras. Toda quarta-feira nós temos o dia de oração da nossa comunidade. Nós começamos com o culto online, o nosso encontro às 6 da manhã. Durante todo o dia nós temos a nossa escala de oração. Então participe, seja nesse culto,
seja na escala de oração. Também, no próximo sábado, no dia 21, nós teremos um culto de gratidão, 20 anos de cura do nosso irmão querido Ricardo Squarize. Hoje nós ouvimos essa história da cura e nós reafirmamos, Jesus continua sendo o mesmo. Então, estão todos convidados. Também queremos lembrar dos nossos pequenos grupos, nossos encontros durante a semana, ainda no formato online, para que nós possamos continuar construindo os nossos vínculos de cuidado e amizade uns com os outros. Quero cantar mais uma canção nesse momento. O grande amor do Senhor nunca cessa, suas misericórdias não chegam ao fim, cada dia se renovam, sim, cada manhã. Fiel e grande é o Senhor. O grande amor do Senhor nunca cessa, suas misericórdias não chegam ao fim, cada dia se renovam, sim, cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor, fiel e grande és tu. Senhor nunca cessa, suas misericórdias não chegam ao fim, cada dia se renovam, sim, cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor, fiel e grande és tu. Senhor nunca cessa, suas misericórdias não chegam ao fim, cada dia se renovam, sim, cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor, fiel e grande és tu. Que bom que nós pudemos estar juntos
nesse final de dia, como comunidade de fé. Vamos então receber a bênção do Senhor. A graça de Jesus e o consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente, sejam fatos em nosso coração, cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção. O amor de Deus, a graça de Jesus e o consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente, sejam fatos em nosso coração, cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção. Deus triuno, eis a nossa oração.